Olá, paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui através desse vídeo para passar uma visão aqui que o Senhor me deu alguns meses atrás e eu tenho ficado bem quieta assim no meu canto, sabe? Só que Deus, quando Ele passa algo para a gente referente ao mundo ou alguma outra coisa que está para acontecer, não é para que guardamos para nós, para a gente que é profeta dele, que ele nos escolheu, ele nos fez para isso, para ser porta-voz dele aqui na terra antes que algo aconteça. Que a palavra dele diz que ele não permite nada acontecer sem antes revelar aos seus profetas. E eu não sei se vocês têm percebido que o mundo está cada dia mais insuportável. O ambiente, a natureza, tudo está parecendo que está tudo mais intenso. Você pode ter visão espiritual ou não que você sente isso. E há uns tempos atrás, alguns meses atrás, Deus me levou em um sonho, em uma visão, né? Onde Ele me colocava como se eu estivesse no alto de nuvens, sabe? E lá Ele me fez observar um acontecimento, onde eu via o planeta Terra, mais ou menos do que o tamanho de uma bola de futebol, que Deus me mostrava ele bem distante. E nisso também eu via uma outra bola, com um outro planeta no caso, né? Mas da mesma proporção, do mesmo tamanho da Terra. E essa bola era semelhante à cor do Sol, não era da Lua, que a Lua tem aquela luz mais branca e o Sol amarelada, né? E eu via essa outra bola amarela. E não sei se vocês já viram um brinquedinho que tem, que é um bate-bate, assim, que a gente pega num arquinho em cima e fica dois fios sustentando duas bolinhas. E quando bate ele bate uma na outra, assim. Eu não sei se é bate-bate, eu não me lembro como que chamava. E Deus me mostrou como se tivesse uma mão segurando em cima. E aquelas duas bolinhas daquele brinquedo, uma era a Terra e a outra era um outro planeta. E Deus me mostrava que essa mão fez assim, e essas duas bolas vieram de encontro uma com a outra e se chocaram. E quando se chocaram, virou pó, ambos os planetas. A Terra, ela explodiu como se fosse fogos de artifício, sabe? Virou aquele monte de luzinha e desapareceu. E nisso eu acordei. E o que Deus me deixou de reflexão? Irmãos, naquilo que eu vi ali, não sobraria nada dessa terra aqui que nós hoje vivemos. Então, nós bem sabemos que a vinda de Cristo está próxima para buscar aqueles que têm mantido fiéis a Ele, independente dos dias, independentes das dificuldades. Meus irmãos, se você não tem se achegado a Cristo, se achegue, porque os dias estão cada vez mais clamando por sua vinda. E quando eu digo se achegar a Cristo, não é se manter alienado dentro de uma igreja, dentro de uma religião, seja ela qual for, seja católica, evangélica, não sei que religião que você segue, mas se achegue a Cristo. Quando você está sozinho no seu íntimo, no seu particular, se achegue a Ele, independente se esteja alguém vendo ou não. E estar em Cristo não é estar dentro de uma igreja 24 horas, embora isso também seja necessário, porque é lá que a gente busca ouvir, né, direcionamentos, ouvir a palavra dele, para aumentar a nossa fé. Mas esteja também no seu dia a dia, no seu trabalho, porque os dias estão clamando pela volta de Cristo. E quando eu vi aquela visão, eu falava: Senhor, mas o mundo vai acabar? E eu perguntava para Deus, né, logo assim que eu acordei, porque foi uma visão muito séria, muito. E Deus ministrava assim no meu coração, era como se eu visse Jesus, apóstolo, os anjos, né, tudo ali já preparado, alinhado para vir buscar a sua igreja. E era como se eu estivesse vendo eles somente esperando a ordem que Cristo daria. Então, meus irmãos, seja você cristão ou não, se você acredita ou não em Deus, eu sei que praticamente todos seres desta terra, crendo ou não, estão vendo que os acontecimentos estão clamando pela volta de Cristo. A natureza, ela está se manifestando de uma forma
incomum. Se você for olhar para o clima, é como se estivesse entrando em combustão a Terra. Então, essa visão que Deus me deu, ela tem a ver com tudo isso que está acontecendo. O planeta Terra, a partir desse momento que você vê esse vídeo meu, começa a prestar atenção nos acontecimentos. E isso não é para que você, cristão, fique com medo. Muito pelo contrário. Isso tem que nos levar a nos consagrar mais, a nos aproximar mais do Senhor. Então, meus irmãos, chega de ficar brincando, chega de ficar disputando coisas para querer ser melhor, um melhor do que o outro. Viva a sua vida, projete, né? Não que você vai estacionar e ficar aí esperando Cristo voltar. Não, viva a sua vida, mas viva com decência, viva com obediência, renuncie coisas que te afastam de Deus, se achegue mais a Ele, porque os dias estão chegando. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas ela virá. E nós não temos que nos preparar, nós temos que estar preparado para quando chegar a minha hora e a sua hora, você saber o destino certo que você irá. Só você e Deus sabe. Porque quem você tem feito mais à vontade? Mais à vontade de Deus ou do mundo? Porque o Senhor desse mundo, o dono desse mundo é o maligno. Se você tem feito mais as vontades da carne, mais as vontades daqui, infelizmente, é para lá que você está seguindo. É para onde o dono desse governa. Mas se você é uma pessoa que mesmo vivendo neste mundo, contaminado, entregue às mãos do maligno, você viver uma mente de Cristo, voltada para Deus, renúncias, consagrações, viver em constante, como que eu posso dizer, santificação. Porque santificar não é você apontar o erro do outro, mas sim você olhar para si e detectar qual erro que você está cometendo que não agrada a Deus e buscar melhorar todos os dias. Se conserte, porque Cristo está voltando. E eu estava até vendo aqui, ó, a minha blusa está escrita Maranata, né? Eu não entendo esse outro nome aqui, que as pessoas insistem em colocar em inglês, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu creio que seja, será? Mas fala sobre a vinda de Cristo, ó, Maranata, né? Então, se achegue mais a papai, tá bom? Não permita que ninguém mude a sua mente. Que Deus te abençoe.